Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Bom estar Te com vocês quero em nessa noite, minha né? vida Compartilhando um tema mais aí que é e tão mais. importante para nós, para nossas igrejas, que é a tesouraria, né? Dinheiro é um assunto altamente espiritual, né? Se você tiver algum problema com dinheiro, eu posso dar o número aí do meu Pix, né? Como falou o pastor Vinícius, você pode transferir o dinheiro para minha conta tranquilamente, que eu não tenho nenhum problema com dinheiro, né? E a Bíblia também não diz que dinheiro é problema, né? Na verdade, o amor ao dinheiro é que é o problema. E aí eu vou colocar aqui a apresentação para a gente ir diretamente ao ponto, né? Já está aberto, tá? O grupo para receber as perguntas, né? Ninguém tem pergunta ainda porque o pastor não falou nada, né? Se ele começar a falar, você pode ficar à vontade com as perguntas. Se você quiser enviar o slide para mim, o pastor Marcos, se der algum problema aí, eu posso administrar por aqui também, tá? Acho que dá pra... Só estava aberto aqui já. Vou voltar aqui um pouquinho. Na verdade, eu acho que eu dei um comando aqui que passou do ponto. Ok, né? Curso básico, está todo mundo vendo? Curso básico de tesouraria para igrejas. Legal aí. Quem não conhece, eu sou o pastor Marcos Moura, né? O pessoal me chama de pastor Marquinho, e é assim que eu até gosto de ser chamado mesmo de Marquinho, né? Até porque eu tenho essa mania de chamar de Vini, de Grazi, de Tercinho, então me desculpem, né, se eu usar esse ser menos formal, né? Mas é uma característica minha mesmo. Mas o que nós queremos abordar, né, nessa noite, né? Como conteúdo do curso, né? Introdução ao tema, a gente vai fazer uma pequena introdução, depois a gente vai falar quais as responsabilidades do tesoureiro, depois a gente vai falar um pouquinho de planejamento financeiro e a gestão, né? Nós não temos uma cultura de planejamento, né? Os latinos não têm essa cultura, no Brasil nós não temos essa cultura, né? O europeu tem mais essa questão do planejamento, o americano, né? Mas a gente vai mostrar o quanto isso é importante para o nosso dia a dia de gestão financeira. Depois nós vamos falar de procedimentos básicos para o registro de entrada e saída, né? E a gente vai trazer um conceito aqui de caixa e competência, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Nós trouxemos um modelo de relatório que é assim, bem simples, entendendo que a gente está provendo esse material, né, para os irmãos aí que estão começando nessa área de tesouraria. E depois nós teremos aí um tempo para perguntas e respostas, né, sobre o tema, como o pastor Vinícius já orientou, né, e depois algumas orientações finais, ok? Então, vamos lá para a introdução. A gente não pode deixar de falar um pouquinho, né, do texto bíblico, só que é o nosso balizador para todas as coisas da nossa vida e não é diferente com relação ao curso desta noite, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:24 sobre Deus capacitar aqueles que ele chama, né? E ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará, né? Ou seja, o Senhor nos capacita. Então, eu quero parabenizar vocês que estão aqui, porque certamente vocês estão como voluntários fazendo esse trabalho aí na igreja, e o Senhor vai estar capacitando vocês, né? É sempre bom que nessa área seja alguém que já tem uma experiência, ou na área administrativa, ou uma formação contábil, financeira, mas se não tiver, também não tem problema, né? Hoje nós temos muitos recursos onde você pode buscar informação,
E a ideia no curso aqui também é trazer algo que possa te ajudar nessa formação para realizar esse trabalho. E tudo entre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. Né? Isso foi uma orientação de Jetro para Moisés, quando Moisés estava tendo dificuldade lá em atender o povo. E aí ele diz essa fala, né, da parte de Deus para Moisés: procura homens capazes, homens que sejam tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. Em Atos 6:3, nós vamos ver na escolha ali dos diáconos, né? Quando estava tendo ali um problema de servir, principalmente as viúvas, havia uma reclamação, e aí o texto diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Né? Muitas das vezes o pessoal acha que para tesouraria, para administração, né, não precisa ser cheio do Espírito. Qualquer trabalho para o Senhor, na igreja do Senhor, no reino de Deus, nós precisamos ter homens e mulheres de boa reputação, que busquem ser cheios do Espírito e aí com sabedoria para poder administrar os negócios na casa do Pai. Né? Também ali na instituição dos diáconos, né, a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Né? Até assim, eu acho não, eu entendo que é imprescindível que aqueles que cuidam, né, das finanças da igreja sejam dizimistas, né? Porque como é que você vai controlar, né, o dízimo dos irmãos da igreja se você não é fiel na contribuição dizimal? Né? Até na igreja que eu pastoreei por muitos anos, foi algo que eu aprendi até antes mesmo de estar pastoreando, ainda quando eu era presbítero, e todos aqueles que trabalham na igreja precisam ser dizimistas, né? E essa informação é importante que o tesoureiro tenha para poder informar para a igreja nesses momentos, né? Não precisa ser público, mas que a liderança tenha conhecimento para aquela nomeação e eleição de pessoas que sejam assim idôneas dentro do nosso contexto para servir na casa do Pai. E aí nós vamos entrar em quais as responsabilidades de um tesoureiro. Né? A tesouraria é o departamento responsável pela gestão financeira da igreja, tendo como uma de suas atribuições zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro da instituição, fazer o correto registro de todas as movimentações financeiras e patrimoniais realizadas e otimizar o uso dos recursos para alcançar os objetivos da igreja. Né? Ou seja, né, o tesoureiro, que é o responsável por esse departamento, né, ele não cuida só do recurso, do controle do recurso, mas ele ajuda na gestão financeira. Né? Essa é a maior responsabilidade do tesoureiro, né? Tendo como uma de suas atribuições zelar pelo equilíbrio econômico, a receita e a despesa, e financeiro da instituição, fazer o correto registro de todas as movimentações financeiras, ou seja, ele precisa garantir para a igreja, né, para a instituição, que as movimentações que estão sendo feitas, aquilo que está sendo aprovado pela igreja, está devidamente registrado conforme as nossas leis exigem, né? E não só financeiras, mas também as questões patrimoniais. Né? Uma das falhas que a gente percebe em todos os lugares que nós vamos com relação à igreja, né, é a falta de controle patrimonial. Né? Onde estão os bens da igreja? Quais são os bens da igreja? Né? Às vezes as coisas na igreja estão misturadas, né? Tem instrumentos que são de particulares, né? São de membros, não são da igreja. Né? Isso não tem nenhum problema, desde que se tenha o devido registro disso, né? Para alcançar os objetivos da igreja. Né? E aí, algumas atribuições, né? Manter em contas bancárias os recursos financeiros da igreja, isso
é muito importante, né? Hoje nós temos muita facilidade, né? E até há pouco tempo nós não tínhamos contas digitais para pessoa jurídica, né? Nós não tínhamos isso, né? Primeiro começou com o microempreendedor individual, né? Foi a primeira liberação de pessoa jurídica, né? Foi para o MEI, né? O famoso MEI, mas agora vários bancos já abriram para instituições, principalmente do terceiro setor, como igrejas, né? Então, é possível hoje ter conta bancária em bancos digitais, né? Por exemplo, né? E é importante que sejam bancos que tenham registro no Banco Central, né? Porque hoje também você tem muita instituição bancária aí sendo oferecida no mercado que ainda não tem registro no Banco Central, e isso é um perigo, porque se der algum problema, né? Se essa instituição quebrar, o seu dinheiro que está lá não está garantido, né? Mas se é uma instituição com registro no Banco Central, se não me engano, até R$ 250 mil, esse valor está garantido pelo Banco Central. Uma outra coisa é assinar junto com o presidente as ordens de pagamentos e contratos, né? Assinar os documentos junto com o presidente ou quem o estatuto da igreja definir lá para assinatura. Se não tiver no estatuto da igreja, quem é a diretoria da igreja, junto com a Assembleia, definir para assinatura dos documentos e contratos. Normalmente é o presidente da igreja, né? E aí junto com o tesoureiro. Uma outra coisa é efetuar os pagamentos autorizados pela Assembleia de Membros da igreja ou da diretoria da igreja e registrar os recebimentos, né? É muito importante essa questão de efetuar os pagamentos autorizados, né? O tesoureiro, na verdade, ele precisa ter esse cuidado, né? Que assim, está sendo feito um pagamento, alguém precisa ter autorizado esse pagamento, né? Dentro de uma igreja congregacional, né? O órgão maior aí é a Assembleia de Membros, né? A não ser que a própria Assembleia, no Estatuto, tenha dirigido essa decisão, essa autorização, talvez a diretoria da igreja, o próprio pastor, né? Tem muitas igrejas que têm isso em Estatuto autorizando a própria diretoria de patrimônio, normalmente é chamado assim, a fazer essas autorizações, né? Por exemplo, no caso da igreja que eu pastoreei, o Conselho de Missões ele recebia uma verba da igreja e o próprio conselho ele tinha autonomia para tomar as decisões dentro daquela verba que tinha e apenas comunicava na Assembleia, né? Mas, no caso do tesoureiro, ele vai efetuar os pagamentos autorizados por alguém, seja Assembleia ou diretoria da igreja. É claro que tem aqueles casos de concessionárias, né, de luz, de água, né, que já são contratos que são feitos e todo mês tem aqueles pagamentos já aprovados, né? Elaborar os controles administrativos, financeiros e contábeis, né, e da contabilidade, né, que aí o serviço de contabilidade normalmente é um serviço contratado, né, e aí o tesoureiro é responsável por isso também, por esse contato, né, com o serviço prestado de contabilidade e acompanhar para que os controles estejam sendo devidamente feitos para poder apresentar no devido tempo, né? Apresentar ao Conselho Fiscal os relatórios mensais e balanço anual, né? É importante esse acompanhamento do trabalho do tesoureiro, até pelo Conselho Fiscal, isso até resguarda, né, o tesoureiro, isso é muito importante para resguardá-lo de qualquer problema, né? E é muito importante ele apresentar sempre em tempo aí solicitado pelo Conselho Fiscal para poder acompanhar aí as movimentações da igreja. Fazer periodicamente a relação dos bens da organização, apresentando quando solicitado, né? Aquilo que eu falei, né? É muito importante que o tesoureiro tenha esse controle, ou delegue alguém para fazer e ele acompanhe, né, os bens da igreja e ter isso de forma organizada para quando for solicitado, quando for necessário, ele apresentar. É bom fazer isso pelo menos uma vez por ano, né, e olhar, né, periodicamente para ver se teve alguma movimentação, alguma mudança. E apresentar os relatórios quando solicitados, né? Essas são, em síntese, né, em resumo, pode ter outras, mas essas são as principais
atribuições ou responsabilidades aí de um tesoureiro. Aí vamos falar um pouquinho agora de planejamento e gestão, né? Eu gosto muito desse texto, né, que o próprio Senhor Jesus ele falou em Lucas 14, 28, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Né? A gente falha muito nessa questão de planejamento, né? E, na verdade, ele é muito importante para o bom andamento para a saúde financeira, né? Seja da igreja, até na questão pessoal mesmo, é muito importante essa questão de você fazer um planejamento, né? Mas por que fazer um orçamento? Por que ter esse planejamento, né? Primeiro, para ter uma visão ampla dos recursos necessários para as atividades da instituição e de seus projetos, né? Antes de ter um projeto, né, de construir uma torre, você precisa saber quanto que você tem para construir essa torre, né? Antes de ter assumir qualquer compromisso, e Jesus está falando justamente disso, né? Assumir o compromisso de segui-lo, você tem que calcular aí, o que isso implica, né? E não é diferente na tesouraria da igreja, né? Nós precisamos ter uma visão ampla de quais são os recursos que a igreja tem para atender as atividades dela como instituição e seus projetos, né? Isso traz também clareza e transparência na aplicação dos recursos, né? Porque você decide, e aí você pode tanto levar isso, né, anualmente para a Assembleia, para definir o orçamento, ou definir isso com a diretoria de patrimônio da igreja, com a liderança da igreja, aquilo que você e o pastor entender que é o melhor, que atende às exigências da igreja, né? Mas para que isso seja claro e transparente aonde vão ser aplicados os recursos da igreja, né? Então, quando você faz o planejamento, você faz um orçamento, e aí você define, né, quanto que você tem de recursos e aonde você vai aplicar esses recursos. Outra importância, né, do planejamento é a tomada de decisão sobre os gastos, aplicações e investimento, né? O quanto a gente precisa para os gastos que a gente tem, né, para a rotina da igreja, né, quanto que a gente vai separar para aplicações que a gente quer fazer para poder ter um recurso para projetos futuros e quanto que a gente quer ter investimento para aqui uma necessidade emergencial ou para outros investimentos que a gente queira fazer no futuro. Um monitoramento da situação financeira, de saber como que está a situação financeira da igreja, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu lembro quando eu voltei da Assembleia Geral, a diretoria foi eleita em final de janeiro e início de fevereiro. Quando nós retornamos em março, nós encaramos uma pandemia, né? Então, assim, quando você tem um monitoramento da situação financeira e tem ela controlada, é mais fácil de enfrentar situações como essa, você não é pego de surpresa, né? E também ajuda no planejamento do futuro, né? De você olhar para frente, ver aonde você quer chegar e como você vai chegar diante dos recursos que você tem. Agora, como fazer um orçamento, né? Eu, particularmente, gosto muito de usar a ferramenta que é o Excel, né? Inclusive, tem algumas pessoas que assim, buscam aplicativo, programa de gestão financeira, né? Eu trabalhei muitos anos numa multinacional, eu tenho formação na área contábil, trabalhei 36 anos numa multinacional e trabalhei na área financeira. Nos últimos anos, mais com essa questão de custos mesmo, orçamento, né, e gestão como controle. E assim, o que a gente mais usava era a planilha de Excel. Nós tínhamos um programa de gestão financeira, né? Nós tínhamos o SAP, que é assim, internacionalmente era o melhor sistema de gestão, mas no dia a dia e para montar o orçamento a nível Brasil, né, com todas as filiais no Brasil, isso centralizando, nós usávamos a planilha de Excel era o mais usado para esses relatórios. Então, assim, é um ótimo gerenciador. Mas hoje você tem N possibilidades, né? Parece que o pastor Vinícius, inclusive, na igreja dele, usa um aplicativo financeiro que pode também dar dica para vocês disso. E nós podemos buscar outros aí para dar dica a vocês também, né?
O orçamento, a gente começa por um levantamento histórico dos lançamentos, né, que é a base para qualquer orçamento, né? Você tem o histórico, você pega, né, os últimos 3 meses, né, no mínimo, para ter uma base para o seu orçamento, né? O ideal é você pegar um ano, porque você tem aí sazonalidades, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na frente, né? Mas você pega aí a média, né, e você projeta para frente, né? Então, a base para um orçamento é o histórico, né? Eu até prefiro, né? É claro que se você tem um movimento muito grande, por exemplo, quando eu cheguei na Junta Geral, quando eu fui montar o orçamento, né, a contabilidade era um movimento grande, né, de vários departamentos, então a contabilidade me deu lá um relatório do último ano, e aí eu, com base naquele relatório, eu desenvolvi o orçamento. Mas se você não tem um movimento tão grande, eu aconselho a pegar o documento mesmo e ir montando lá, né, gastos com prebenda, né, gastos com INSS, gastos com benefícios, né, transporte, né, água, luz, né, você vai fazendo a relação e vai fazendo ali a anotação do valor histórico para você projetar para o ano seguinte ou para os meses seguintes, né? Análise da sazonalidade de receitas e despesas, né? Cada instituição, e no caso a igreja, tem essa... assim, cada igreja tem também uma movimentação diferente, né? Porque, assim, por exemplo, né, no mês de aniversário da igreja, você vai ter mais despesas, né? Mas você também pode ter mais receitas, desde que você tenha um planejamento, né? Você pode fazer aquela oferta especial de aniversário e colocar até uma meta, né, para alcançar aquela oferta para cobrir aquele gasto maior no mês, né? Então, você tem essa sazonalidade. Você tem o mês de dezembro em que você tem 13º, né? Você tem parceria com os missionários, que normalmente você também dobra no mês de dezembro para cobrir aí, né, as despesas maiores que o missionário tem também, a família dele. Então, assim, no mês de dezembro você tem mais despesas e nem sempre você tem mais receitas, né? Às vezes você tem uma expectativa até de ter, porque as pessoas recebem 13º, mas também são meses de muitos gastos, né? E nem sempre você tem um aumento considerável da receita. Então, você tem que analisar isso muito bem para você equilibrar aí a receita e a despesa. Então, você tem que olhar ali quais são os meses que você tem maior volume de receita e quais os meses que tem maior volume de despesa. Né? Um orçamento pessimista ou otimista, né? Eu sempre oriento que ele seja pessimista, né? Se você tem uma receita, né, ali em torno de R$ 15.000 por mês, né, coloca ali 14, 13, né? Não trabalhe com o máximo, né? Até porque se entrar os 15 mil, que bom, né? Que aí você vai ter 2.000 a mais de poupança ali de reserva, né? E no caso da despesa, seja também pessimista, no sentido que você pode gastar mais do que você orçou, né? Então, a mesma coisa, né? Ou seja, seja pessimista na receita, no nível de você receber menos do que você tem até a nível histórico ali, e seja também pessimista na despesa, né? Porque certamente você vai ter um orçamento superavitário se você fizer dessa forma. Então, não seja otimista. Tenha fé, mas não seja otimista no seu orçamento, né? Incluir média de dízimos e ofertas, né? Você precisa considerar ali, né, a quantidade de meses, ali as contribuições e fazer uma média para você ter ali o seu mensal do seu orçamento, né? E aí você considera dízimos, ofertas, né, todas as entradas que você tem ali. Adequação das despesas abaixo das receitas, né? Claro, né, essa é a economia doméstica, né? Se você vai fazer um orçamento, você vai, sei lá, eu tenho 10 mil de receita, eu não posso ter 11 mil de despesa, né? Você tem que, no mínimo, ali ter 8 mil de despesa, e os outros 2 mil é você buscar constituir uma reserva para um momento difícil aí que você venha a ter, né? Constituição de reservas, eu até coloco aqui, é importante você ter uma reserva para os momentos difíceis, e aí você tem que fazer realmente esse orçamento, cuidando aí para você ter uma reserva
para os momentos, para as crises, os momentos difíceis que você vai passar. E um fluxo de caixa, né? Até aí os especialistas recomendam que se você tem uma despesa de R$ 10.000 por mês, por exemplo, você tenha uma reserva e aí um fluxo de pelo menos 6 vezes esse valor. Né? 6 vezes esse valor, para que, se você tiver um problema, você ter como suprir essa necessidade. Né? Quem tem esses cuidados, né, sabe do que eu estou falando, porque recentemente nós passamos por isso na pandemia. Né? Nos primeiros meses de pandemia, as entradas caíram drasticamente. Quem não tinha um fluxo de caixa bem controlado ou uma reserva para poder passar por esse momento difícil, teve dificuldade. Então, é importante ter um orçamento para que você tenha esse controle, né, e consiga acompanhar de forma clara aí a movimentação, a gestão financeira da igreja. Eu tenho uma planilha que eu vou mandar para vocês, que é uma planilha até que eu tenho de controle meu, e aí também, se você quiser usar, fique à vontade. Aí vamos lá para procedimentos corretos dos registros das entradas. Né? E aí eu entro naquilo que eu dei uma palhinha lá no início, sobre regime de caixa e competência. Né? São coisas distintas. Né? Assim, sendo muito objetivo, né, caixa é o que o tesoureiro vai estar no dia a dia ali fazendo para poder ter uma gestão financeira. E competência é aquilo que a contabilidade vai estar fazendo, porque assim, toda instituição tem que, obrigatoriamente, fazer os seus registros na contabilidade. Você tem a única exceção é o microempreendedor individual, é a única exceção, que não precisa ter escrituração contábil, mas o restante, todas as instituições têm que ter escrituração fiscal, contábil. Né? É até o ideal que o MEI também tenha, né? Até para o seu controle. Mas, no caso, o único que não é obrigado é o MEI. O restante todos têm que ter, a igreja tem que ter. Né? O regime de caixa ocorre quando, de fato, há pagamento da receita ou despesa, né? Quando você, efetivamente, você desembolsa dinheiro ou entra dinheiro, efetivamente. Né? Já o regime de competência é quando a despesa ou a receita é registrada no momento do fato gerador. Ou seja, né, aqui tem um exemplo, a emissão da nota fiscal, independente se houve pagamento ou não. Né? Você comprou algo, né, você já tem a nota fiscal, você já recebeu o bem, mas você só vai pagar daqui a 30 dias. Né? No regime de caixa, você registra no ato do pagamento. Agora, o da competência, né, que normalmente, né, e é assim que a contabilidade procede, né, ele vai registrar no fato gerador, que é a emissão da nota fiscal. Né? A nota fiscal foi emitida no dia 15 de setembro, e aí ele faz o registro ali, né, registrando, né, a despesa ou, né, o investimento que foi feito, né, e ele contabiliza contra um crédito para o fornecedor, que vai receber no devido tempo. Né? Quando ele pagar o fornecedor no mês seguinte, ele vai debitar, né, o fornecedor, quitando aquela dívida com o fornecedor, e vai creditar o banco, saindo o dinheiro para quitar essa dívida. Né? Então, essa é a diferença do regime de caixa para a competência. Né? Então, assim, competência é cuidado pelo contador, aí que você contratou o serviço. Agora, o regime de caixa é justamente o que o tesoureiro controla, para poder você saber quanto que você tem de saldo ali para a gestão diária das contas da igreja. Tá? E aí algumas orientações dentro desses registros das entradas. Né? A entrega dos dízimos deve ser preferencialmente direto na conta bancária ou na igreja. Né? Por que eu falo preferencialmente direto na conta bancária? Porque é mais seguro, né? É também mais fácil de controlar e evita trabalhos e dificuldades. Né? Ou na igreja. Né? Evite receber na sua casa, receber isso na rua, né? Evite até receber durante o culto, né? Tenha esse cuidado, porque senão você não presta o culto a Deus junto com a igreja, você só fica ocupado com essas coisas, deixa para fazer isso depois do culto, e aí você recebeu,
e tenha o cuidado de evitar contar o dinheiro sozinho, né? Quando entra na conta bancária, é mais tranquilo, né? Porque está lá, você vai ver o comprovante, a pessoa vai te mandar o comprovante, a pessoa pode botar, quando tem, né, o culto lá de entrega do dízimo, a pessoa pode botar o comprovante no envelope e entregar lá no culto, né? E aí você vai receber o envelope, está lá o comprovante, você dá o visto lá naquele envelope e devolve para a pessoa, né? E verifica lá a entrada do dinheiro na conta bancária, né? E aí está tudo ok, né? Agora, se você receber o dinheiro, né, em espécie na igreja, é importante que você leve para algum local e conte esse dinheiro junto com uma outra pessoa, né? Eu até vou recomendar um formulário que é bom você ter sempre na igreja, e você pode imprimir, deixar lá, e fazer as anotações, e essa pessoa que conta junto com você, ela vai lá assinar junto com você, e como as entradas que são entregues, né, em espécie lá na igreja, você não tem um comprovante, né, que você tenha isso, a não ser o envelope, esse documento, essa ficha que você faz, esse formulário que você preenche, e que é assinado aí por você e por uma pessoa que conferiu junto com você, vai ser a base, inclusive, para os registros contábeis, né? E também para o seu controle de caixa, né? E evitar contar sozinho, porque, de repente, a pessoa botou aquele valor ali, mas quando vai contar, aquele valor não bate, né? Tem diferença, né? A pessoa cometeu algum erro, e aí, para não ficar uma situação chata, né, é importante você contar com uma outra pessoa, para a pessoa verificar, não, olha, realmente uma pessoa que, olha, quando nós fomos conferir, né, tinha, ao invés de 150, tinha 140, né? E aí você também não fica numa situação desconfortável quando você consegue fazer isso junto com uma outra pessoa, né? Preencher o formulário com as assinaturas no momento da contagem é importante para dar base depois para os lançamentos, tanto da contabilidade quanto para o seu lançamento de caixa. Registrar no controle de entradas na data que entrou o recurso, né? Procure sempre registrar na data que você recebeu o recurso e também depositar esse dinheiro no banco o mais rápido possível, né? Não fique com esse dinheiro com você, mas, assim como a preferência que as pessoas façam direto na conta bancária, também evite ficar com dinheiro, né? Procure sempre depositar o mais rápido possível, né? Os dízimos recebidos em atraso, o que fazer, né? Vai entrar no mês em que foi recebido, né? Tem pessoas que às vezes insistem, eu lembro que tinha essa situação, não, eu esqueci, não entreguei no mês, né? Esse dízimo é do mês tal, né? Tem um controle de dízimo, até vou também colocar à disposição um controle de dizimistas, né? Se você quiser fazer isso, eu particularmente acho importante, né? Agora, você pode botar como referência ali, mas vai entrar no mês que realmente a pessoa entregou o dízimo, né? Não existe vale de dízimos ou oferta, né? Às vezes tem aquela oferta lá e a pessoa não tinha dinheiro e botou um vale, né? Hoje facilita porque tem o Pix, então muitos desses problemas foram resolvidos. Mas não existe vale de dízimos ou oferta. Você vai considerar lá, vai anotar em algum lugar, depois, quando a pessoa entregar, aí você realmente vai dar a entrada, né? Depósitos não identificados, coloque em outras entradas, né? Alguém pode ter colocado o dízimo lá, né, transferido, mas você não sabe quem é, né? Então, você vai lá no seu relatório colocar em outras entradas não identificadas. Ok? Vamos agora aí para os procedimentos para o correto registro das saídas, né? Para um melhor andamento, a gente está fazendo essa exposição direto, mas você pode, aí, as dúvidas que você tiver, vai anotando e depois coloca lá para o pastor Vinícius, que a gente vai depois tirando essas dúvidas para vocês. Ok? Vamos lá para as saídas, né? Transparência e organização é imprescindível, né? Quando alguém olha para alguma coisa que foi feita com transparência e é organizado, né, eu lembro que com fiscalização acontecia muito isso, né? O fiscal chegava lá, o livro era um livro bem feitinho, organizado, né? Tudo direitinho, né? Fácil dele olhar, ele nem criava muita dificuldade. E é assim mesmo, né? Quando as pessoas veem que você é transparente naquilo que você está fazendo, você é organizado, né? As pessoas confiam mais no serviço que está sendo feito, né? Isso é imprescindível, principalmente para nós como cristãos, né? A gente precisa ser exemplo aí nessa área.
Ter um bom controle e definir limites saudáveis, né? Isso é importante. Seja organizado, estabeleça prazo para todos os pagamentos, ou seja, tenha uma agenda, né, para previsão dos gastos, né? Que dia que você tem que pagar a conta de luz, a conta de água, né, que tem que recolher aqueles encargos lá que o contador mandou para você, né, de IR, INSS, né? Tenha isso tudo anotadinho para que não vença, né, não pague aquela conta vencida e aí tem que pagar juros, aí tem uma despesa maior, né? Então tenha esse cuidado, é sempre bom ter uma agenda e ter esse controle, né? Hoje tem tantos recursos, tanto no celular quanto se não tem no celular, se você não tem essa habilidade, tem um caderninho mesmo, né? Tem uma agenda, é muito legal isso para você não ter esse problema, né? Não repasse valores sem documento, né? Os valores, quando o desembolso de caixa, ele tem que ter um documento que comprove essa saída, ou seja, uma nota fiscal, né? Se não tem a nota fiscal, precisa ter um recibo com o CPF, né? Nem sempre consegue, né, a nota fiscal. Eu lembro que viajando para o Espírito Santo, para fazer a representação numa associação, tinha um trecho longo que eu parei, inclusive, para almoçar. Eu não achava um local que tinha nota fiscal, nem cupom fiscal, né? Também pode ser cupom fiscal, é aceito, né? E aí, a única coisa que eu consegui foi recibo com o CPF, né? Mas, assim, pelo menos tem que ter um recibo identificando o CPF da pessoa, com a assinatura direitinho, né? Para não ter problema. Se há algum adiantamento, faça o recibo, coloque o CPF da pessoa, para que depois você também não venha esquecer que você adiantou aquele dinheiro, né? E quando a pessoa prestar conta, você rasga aquele recibo e vai dar entrada ali nas notas fiscais que a pessoa te entregou, né? Todas as compras devem ser feitas em nome da instituição, né? Isso é importante, né? Que assim, vai fazer uma compra, vai comprar um bem, que seja em nome da instituição, né? Porque senão você vai ter que fazer um recibo para a pessoa, é a mesma coisa, né? Vai ter que fazer um recibo, botar o CPF, né? Porque aquela nota você vai ter dificuldade porque não está em nome da instituição, né? No caso de doação, a pessoa comprou e quer doar, por isso que ela comprou no nome dela. Pede para ela colocar a observação no verso da nota fiscal, né? Que, olha, está doando esse bem, né? Essa compra aí que foi feita para a igreja, né? Para você ter isso devidamente anotado. Cuidado com documentos como orçamento, pedido, né? Isso não é documento legal para registro, né? As pessoas usam muito isso, mas isso não é um documento legal, não é um documento idôneo. Então, evite isso, não aceite isso. Na pior das hipóteses, use o recibo com o CPF e aí você assina e um outro diretor assina junto para poder dar validade a esse documento. Compra parcelada com boleto ou outro tipo de pagamento, né? Faça quantas cópias forem preciso para, assim, vai pagar em 10 vezes, né? Então, faça 10 cópias e coloca lá, parcela 1, parcela 2, parcela 3, e conforme for pagando, você vai botando lá no mês de caixa, vai lançando no devido mês, ok? Aquela parcela. Ter os documentos organizados, né? Isso é importante, você ter uma pastinha em que você vai colocando os documentos para depois, quando você for fazer o seu relatório, você ter tudo organizadinho, né? Tanto aquele lá das entradas que eu falei com vocês, quanto as notas fiscais de saída, né? Você tem que ter uma pasta, ter isso tudo organizadinho, na ordem de data direitinho da saída, para depois você não ter dificuldade na hora de lançar, né? E tem algumas notas, né, principalmente por cupom fiscal, que com o tempo você perde ali, né, vai perdendo, vai ficando gasto e você não consegue identificar os valores. Então, tira a cópia dessas notas, né, para que você tenha o documento e uma cópia ali com o visto seu, para que não tenha esse problema. Registrar as despesas bancárias, né, as tarifas bancárias, quando você receber o extrato, né, vê ali as tarifas bancárias e faça o devido lançamento. Tá? E registrar também se teve aplicação financeira, saída para aplicação financeira, você registra também. Se teve entrada, você registra também. Okay? E aí vamos para o fechamento mensal. O tempo aqui está chegando, né, Wilson? Estou chegando no meu tempo.
mas nós já estamos aí entrando, caminhando para o final, né? Pô, pastor, mas Fechamento. tá tão bom que você vai mais devagar, não precisa correr tanto não, Então que tá a jóia. meia-noite é dia. Então tá bom. Aí o fechamento mensal, né? O relatório precisa refletir, irmãos, as entradas e saídas do mês, né? De 1 a 31 de cada mês. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que assim, deixam, como não teve recurso suficiente para pagar tudo naquele mês, e aí ela pagou com algum outro recurso de alguém, né? Aí ela vai coloca essas notas no mês seguinte. Não faça isso, né? Se teve uma entrada, empréstimo de alguém, você dê entrada lá como empréstimo, faça um documentozinho, coloque lá. Se a pessoa não quiser se identificar, né, você dá o visto lá, mas entre com todos os documentos no mês mesmo, né? De 1 a 31 do mês, faça lá a entrada, né? A não ser naquele caso que é uma nota fiscal, que você comprou um bem, mas no caixa vai entrar só no mês seguinte, né, o pagamento. Então, ok, mas aí entre realmente na data do pagamento, né? Assim como as entradas, né? Procure que as entradas sejam todas direitinho no mês em que você recebeu aquele recurso, né? Até para depois você não ficar... É muito fácil a gente ficar enrolado na hora do fechamento, porque você deixou de entrar com um documento ou registrar uma entrada, né? E aí você, às vezes, não sabe de onde vem aquele valor, justamente porque você não teve a disciplina de fazer isso dentro do próprio mês, né? O saldo do relatório financeiro não pode ser negativo, né? Não existe saldo negativo, né? Você não, se você gastou mais do que você recebeu, de algum lugar veio esse recurso, né? Alguém pagou essa conta para você, não tem como ficar negativo, né? Não existe saldo negativo, né? Alguém pagou aquela conta, né? Não tinha dinheiro em caixa, o pastor que pagou a conta, então o pastor emprestou um dinheiro para pagar aquela conta. Você tem que fazer esse registro, né? Mesmo que você não coloque lá que foi o pastor que emprestou, mas você vai ter que dar uma entrada lá para poder registrar essa entrada, para poder fazer jus também à saída, ok? Equilíbrio entre entradas, receitas e saídas, né? Despesas e investimentos, né? Novamente, né? Ali as receitas e as saídas têm que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter esse cuidado para ter o correto equilíbrio entre receitas e despesas. A primeira informação do fechamento mensal, primeiro precisa ser o saldo anterior, né? Tem muita gente que fica muitas das vezes perdido, e aí quando, depois de muito tempo, é que vai perceber que não botou o saldo anterior. Então, a primeira coisa, veja o saldo anterior, e se está batendo com o extrato lá que você está na mão, direitinho, não está batendo, coloca lá o saldo anterior e começa a fazer lá o relatório. Fazer o registro diário, faz com que tenha sempre o valor disponível atualizado. Quando você faz o fechamento, apesar de ser fechamento mensal, né, mas é ideal que você faça diariamente, né? O fechamento é até mensal, mas é importante que você faça diariamente ou semanal, né, para que você tenha sempre o saldo disponível atualizado. Você sabe quanto tem em mãos, até porque pode surgir uma proposta, né? O pastor ligar para você, meu irmão, subiu uma oportunidade, né? A gente precisa comprar algo aqui, como que está o disponível da igreja, né? E se você tem isso atualizado, na mesma hora, não, pastor, nós temos X aqui, né? Que tem disponível, né? Mas nós temos esses compromissos tais para esses dias, aí você olha aquela agenda, né? Ou o orçamento, para poder dar a resposta correta de quanto tem disponível, né? Porque o disponível vai ser aí o que você tem de saldo menos o que você tem comprometido, né? Se você já tem comprometido, então aquele disponível ali já está comprometido. Você tem que fazer essa conta para poder passar a informação correta, né? Ter os documentos organizados, né? Novamente, tirar cópia de notas que perdem a impressão com o tempo, né? Fazer a conciliação do saldo final para apresentação ao Conselho Fiscal, ou seja, extratos mais saldo em caixa, né? Ou seja, se você tem algum dinheiro que você não chegou a depositar, né? Você tem que fazer essa composição para apresentar ao Conselho Fiscal.
né, junto, batendo ali com o extrato bancário, faça essa conciliação para não ter problema aí com o Conselho Fiscal. Ok? E aí, algumas orientações finais para a gente poder entrar aí na parte de perguntas e respostas dentro do meu horário, né? Primeiro, desenvolva estratégias de arrecadação para meses críticos, né? Aquilo que eu falei, né? Aniversário da igreja, né? Faça uma oferta especial, né? Mas pense isso com antecedência, né? Para que você possa trabalhar melhor isso com a igreja, né? Ou uma outra, né? Ou, por exemplo, um projeto, né? A igreja vai mudar os bancos da igreja, né? É legal aquela questão de cada membro, né? Compra a sua cadeira, né? E aí doa aquele dinheiro, né? Ou um projeto para colocar o ar-condicionado, ou um projeto social que vai ser feito, né? Desenvolva estratégias para esses projetos, né? Utilize o fundo de reserva apenas para situações emergenciais, né? Tem pessoas que constituem o fundo de reserva e aí qualquer coisinha mexe no fundo de reserva. Não, né? O fundo de reserva é só para utilizar em situações que sejam realmente emergenciais. E enfatizando, né, aquela relação de bens do patrimônio. É importante que você tenha realmente isso, que você faça a relação, né? Se você puder até, né, existe umas etiquetas de identificação, você pode ver aí com o seu contador, certamente ele vai te indicar, onde você pode botar uma plaquinha lá que identifique o que é da igreja, né, para que os membros da igreja saibam que, olha, aquilo ali, aquele material é da igreja, e você, periodicamente, tem que estar fazendo um inventário disso para verificar se aquele bem está ali no mesmo lugar, né? Ou se foi levado para outro lugar, ou se foi sucateado, né? E aí você vai estar dando baixa ali do relatório. Okay? Uma coisa importante, né? Combine com o pastor e inclua no calendário da igreja estudos específicos sobre mordomia cristã, né? Isso é muito importante, né? Principalmente, eu creio que o maior período é chegando no final do ano, quando as pessoas começam a planejar o seu próximo ano, né? Isso é tanto importante para as pessoas quanto para a igreja, no sentido da contribuição também, da participação que ela tem aí nas despesas, né? Nas receitas da igreja. Então, é sempre importante incluir no calendário esse tema de estudo, né? Que é a mordomia cristã. E aí chegamos a pelo menos o final dessa parte da apresentação. Ótimo. Agora, vamos ver um pouquinho do Tércio, né? A sua habilidade, contabilidade. A parte dele não vai ser tão longa quanto foi a do pastor Marcos, mas ele vai estar chamando a nossa atenção aqui para a nossa relação, a relação do tesoureiro com o contador, né? E aí ele vai trazer algumas observações e alguns cuidados que os tesoureiros precisam ter nesse relacionamento com o contador, né? Fica à vontade, Tércio. Lembrando os irmãos que logo após essa exposição do Tércio, nós vamos estar fazendo um intervalozinho de 5, 10 minutinhos, e após vem as perguntas e respostas que você já pode colocar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Fica à vontade, Tércio. Agora sim. Está me ouvindo? Eu estava no mudo aqui, não estava conseguindo tirar. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aí. Me chamo Tércio, como o pastor Vinícius falou, né? E sou presbítero lá na Igreja Congregacional de Sete Pontes. Sou contador e já fui tesoureiro de igreja também por alguns anos. Hoje não sou mais, né? Mas a gente já trabalha, tem uma experiência aí grande aí, tanto na área de tesouraria, que o pastor Marquinhos, como ele gosta de ser chamado,
explanou perfeitamente, né? E em relação à parte da tesouraria, não tenho o que falar, tudo que foi colocado ali para o pastor Marquinhos é exatamente aquilo que a gente costuma realmente realizar. A parte contábil, eu tenho muito mais uma questão de experiência, voltado para algumas igrejas, né? A gente não faz a contabilidade de muitas igrejas, mas fazemos de algumas igrejas, ajudamos e auxiliamos e assessoramos algumas igrejas, mesmo que não sejam nossos clientes. E a parte contábil, ela tem uma questão assim, muito interessante, que a relação do tesoureiro com a igreja, do tesoureiro com a contabilidade ou o contador, ele passa por uma outra equipe muito importante, que são chamados conselhos fiscais, né? E esses conselhos fiscais, ele também auxiliam a tesouraria, podem auxiliar a tesouraria na execução do tratamento de toda a documentação que será remetida à contabilidade. O pastor Marquinhos perfeitamente falou sobre a obrigatoriedade das igrejas escriturarem os seus livros contábeis, livro caixa para algumas igrejas preferem fazer a parte contábil através de livro caixa, outros, talvez, preferem fazer através de livros diário e razão. São alguns livros contábeis que existem por aí. Existem várias obrigações acessórias, né, que as igrejas são obrigadas a cumprir, né, que são, além da parte de escrituração contábil, existem aquelas as obrigações acessórias no que diz respeito a cumprimento de situações contábeis exigidas pelo poder público, né? Receita Federal, principalmente, né? A gente tem aí muitas igrejas, infelizmente, com muitas dificuldades em cumprir essas obrigações acessórias que, às vezes, causam algumas dificuldades porque fazem o cancelamento do CNPJ, daquelas igrejas que são organizadas juridicamente, CNPJ. Né? Em se tratando, anteriormente, de documentos contábeis, propriamente dito, eu não tenho nada o que falar, o pastor Marquinhos já falou tudo. Né? Que tipo de documento, nota fiscal, recibo, origem. Então, assim, algumas coisas que o Conselho Fiscal tem que também observar, né? Saber ajudar a contabilidade, aliás, a tesouraria ali a reunir essa documentação, verificar se está sendo pago, se não está sendo pago, por que não está sendo pago, se os documentos realmente estão ali de acordo com o que a igreja autoriza, né? A administração autoriza. Isso daí eu não tenho muito o que falar. Agora, o importante é que a tesouraria e o Conselho Fiscal faça chegar a documentação o mais breve possível à contabilidade, porque existem prazos, principalmente de obrigações acessórias, que, se não cumprir dentro desse prazo, a igreja será penalizada, pagam multas e tudo mais. Então, assim, eu vejo, por experiência própria, tem igrejas aqui que, às vezes, não mandam a documentação para a contabilidade sem antes passar pelo exame de contas do Conselho Fiscal ou da Comissão de Finanças. E aí, essa comissão, às vezes, tem uma dificuldade ou outra, fica 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, e não manda a documentação para a contabilidade. E isso é um erro grave, porque não é a contabilidade que vai fazer o exame de contas. Quem vai fazer o exame de contas é o Conselho Fiscal. Agora, se o Conselho Fiscal demora a fazer isso, o ideal é que se remeta essa documentação para a contabilidade vai contabilizar o que é permitido por lei contabilizar. E aí, junto com a tesouraria, junto com o Conselho Fiscal, na dúvida,
essas três personalidades têm que se falar, têm que se comunicar, né? O contador recebeu uma documentação lá, que às vezes não é permitido fazer um lançamento, fazer uma classificação a contento, ou tem dúvidas, tem que entrar em contato com o tesoureiro, tem que entrar em contato com o pessoal da comissão e orientar corretamente, né? É como fazer, como providenciar. E isso daí e vai ter que fazer a contabilidade, né? Principalmente aquelas igrejas que têm funcionários registrados de carteira assinada, geram folha de pagamento, encargos sociais, né? Então, isso é importante estar em dia. Ainda mais hoje, com praticamente tudo é digital, algumas obrigações acessórias, por exemplo, a escrituração contábil fiscal, né? Tem que ser feito, a escrituração contábil digital tem que ser realizada, a escrituração do e-social, que agora é digital, para empresas, para as igrejas que têm funcionários, tem prazo, então, realmente, é importante que as igrejas, os tesoureiros, estejam atentos com relação à documentação que é enviada para a contabilidade. E extratos bancários. Eu vejo muitas igrejas que enviam a documentação, receita e despesa, mas não enviam o extrato bancário. Eu não sei por qual motivo, mas tem que ficar atento quanto a isso, porque o extrato bancário é uma peça importante na contabilidade e na escrituração contábil, principalmente na hora de você fazer uma conciliação bancária, né, em relação a todas as normas contábeis exigidas na hora de você classificar um documento. Enfim, em relação à parte contábil, existem algumas particularidades, né, em relação a igrejas que têm empregados e aquelas que não têm. Existem aquelas igrejas que têm mais simples, que faz um livro caixa, receita, despesa, e o extrato bancário com saldo anterior e saldo a transportar, né? E as dúvidas relacionadas basicamente a documentos. Documento, como é que esse documento é feito e tal, não sei o quê. É lógico que o documento ele tem que espelhar a realidade para aquilo que ele serve. Por exemplo, você não vai comprovar com nota fiscal a compra de um terreno. A compra de um terreno ele tem seu documento próprio, a compra de um imóvel tem seu documento próprio, que é a escrituração contábil, né? Então, a hora que você vai comprar uma mercadoria, um produto, né, tem a nota fiscal ou o cupom fiscal, que ali tem a descrição dos itens, daquilo que está sendo adquirido. E existem aquelas situações em que você não vai conseguir realmente. De fato, esse tipo de nota. O pastor Marquinhos perfeitamente citou um exemplo ali de lugares que ele ia e não conseguia nota fiscal, cupom fiscal. Por isso vai deixar de contabilizar? Não. O que se faz? Um recibo, tenha sempre em mãos um recibo de despesa. Porque geralmente o pessoal pensa recibo, né, de pagamento de despesa. Mas é a pessoa que recebe os valores da igreja que tem que dar o recibo. Não, às vezes a pessoa não tem, às vezes é um prestador de serviço, ou às vezes é uma situação como essa que o pastor Marquinhos falou, né? Você vai lá, compra um refrigerante, o cara não tem nota fiscal e não tem nenhum lugar que você vai emitir nota fiscal. Então, imediatamente, você tem em mãos um recibo de despesa, preenche ali os valores e a finalidade e pede para a pessoa botar o nome, CPF e assinar o documento de recebimento daquele valor. E aquilo ali, algumas igrejas, às vezes, não aceitam, né? Mas, hoje em dia, é muito difícil você criar essa dificuldade, principalmente na hora do exame de contas. Então, lógico que isso não deve ser uma prática normal, mas numa eventualidade, uma necessidade, você tem que lançar mão dessa situação. Agora, deixar de ter documento não pode acontecer, né? Recibo, no mínimo. Tá ok? Existem outras particularidades. Eu não vou falar aqui, talvez tenha gente, pessoal, querendo perguntar bastante coisa aí diante do que o pastor Marquinhos colocou.
E a gente pode tirar dúvidas também aí sobre qualquer outra pergunta que, embora não tenha sido tratado aqui, né, a gente pode tirar dúvidas relacionadas a tudo que diz respeito à parte contábil e jurídica da igreja, relacionada à parte financeira, relacionada à parte administrativa, da natureza jurídica da igreja, enfim, qualquer outra pergunta, mesmo que não tenha sido tratado aqui. Existe várias outras situações, como, por exemplo, eu acho que não vai ser tratado aqui hoje, mas seria uma boa sugestão, a situação relacionada ao ministro religioso, relacionada à igreja, a prebendas, a parte previdenciária, enfim, outros assuntos relacionados a isso. Ok? Uma última coisa que eu gostaria de falar deixar aqui algumas questões. O pastor Marquinhos falou sobre alguns aplicativos e planilhas de Excel que podem auxiliar o tesoureiro na organização da contabilidade, da parte da tesouraria, do caixa da igreja. Existem alguns aplicativos, inclusive, na internet, gratuitos, hoje em dia, e valores até baixos. Eu não sei se a denominação ainda está com o InChurch. Tá, pastor Marquinhos? Assim, o InChurch foi hoje está caro, né? Na época Tá era caro. 39, né? Eu não sei quanto não sei se 7 Pontes está pagando aí, qual o Eu valor ainda que está pagando pago. hoje. Estava pagando 79, agora a gente está em 110. Isso, né? Mas quem entra agora, tá, vai pagar uns R$ 300 pelo aplicativo da InChurch, porque eles cresceram muito, né? Uhum. Então, isso acabou ficando caro. E tem bastante qualidade, né? Você pode falar até melhor do que eu sobre isso, né? A nossa igreja não utiliza essa ferramenta, né? Inclusive, é uma orientação que a gente faz para as igrejas e os tesoureiros aí, se utilizarem dessas ferramentas, como planilha de Excel e aplicativos. Eu até tenho um aplicativo, eu não sei assim, em termos de valor, mas eu acho que está em torno de R$39, entre R$39 e R$100. É um aplicativo chamado E-Nuvens. É um aplicativo voltado para a igreja, a parte financeira, né? Tem um plano lá que é gratuito, né? E tem os planos que são pagos, que vai de entre 50 membros a 1.000 membros, você paga em torno de 79, de 39 a 79 reais, né? Que talvez seja interessante. Oi? Mensagem, né, pastor? Presbítero? Mensais, exatamente, 39 a 79 reais mensais. É lógico, a gente sabe que muitas igrejas não têm condições de pagar isso, mas planilha de Excel, né? Alguns modelos aí é gratuito, você pode utilizar, que facilita bastante a vida financeira da tesouraria. Bom, aí nós vamos disponibilizar uma planilha muito simples, né? Que a gente até usa no dia a dia. Eu vou estar disponibilizando para vocês. E dentro do que o Terce falou, assim, essa questão do conselho fiscal, o ideal até é que o tesoureiro, após ele fazer o fechamento, passe primeiro para a contabilidade, porque até a contabilidade ela já vai fazer um filtro para o conselho fiscal, né? E aí, quando chegar para o conselho fiscal, já está tudo organizadinho, tudo direitinho, e assim, é claro, o conselho fiscal vai poder tirar dúvidas, até ligando para o contador mesmo, não tem nenhum problema, né? Mas a melhor ordem é essa, né? O tesoureiro fechou ali o mês, passa para a contabilidade fazer os devidos registros ali de competência, né? E até as declarações que são obrigatórias, né? As acessórias, como o Tercinho bem falou, né? E depois a contabilidade vai devolver, vai encaminhar para o Conselho Fiscal fazer o exame. Isso aí. É basicamente isso. As obrigações acessórias, elas são importantes, porque isso gera muitas multas para a igreja, e às vezes são multas pesadas, como, por exemplo, uma igreja que não tem um contador que possa orientar e realizar esse tipo de serviço, de cumprir com as obrigações acessórias, e aí cabe uma responsabilidade direta do pastor responsável pela igreja, presidente, não só do tesoureiro, né? E aí eu já digo mais uma questão assim do próprio pastor presidente
está realmente empenhado a isso, porque é o CPF dele que está vinculado ao CNPJ da igreja. Porque se você, por exemplo, tem algumas obrigações acessórias que ela é mensal, como a DCTF Web, né? Então, se você deixa de entregar uma DCTF deixar de entregar a DCTF durante um ano, são 12 meses e você vai pagar ali multa mensal em torno de 50, 100 a 500 reais por mês. Quer dizer, que valores assim absurdos, que no final de uma igreja que ficou aí uns 3 a 5 anos sem entregar obrigações acessórias, chega a valores assim astronômicos na hora de que você tiver que entregar essas declarações, principalmente para igrejas que têm funcionários registrados de carteira assinada, porque todas as obrigações acessórias, quase todas, melhor dizendo, são obrigadas a entregar através de certificado digital adquirido pela igreja, né, que custa em torno de 140 a 200 reais aí o certificado digital anual, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e as igrejas têm que estar atentas quanto a isso, o presidente, os tesoureiros, para andar em dia com essas obrigações acessórias. Ok? Aí fico à vontade aí. Olha, Tércio, depois é possível você enviar para a gente um documento com esses impostos, com essas taxas, com esses impostos que se espera que a igreja envie e os prazos, né? Porque perdeu o prazo, mas o prazo é até quando? Existe um mês para esse prazo? Enfim, se pudesse organizar isso para os tesoureiros, seria muito bom. Eu posso enviar uma relação. É lógico que você tratar disso agora, num tempo curto assim, é muita coisa, né? Então, teria que ser um curso, né? Mas são várias obrigações acessórias, está aí algumas delas, né? Escrituração contábil fiscal, né? A escrituração contábil digital, escrituração fiscal de contribuições, principalmente para as igrejas que têm PIS, sobre folha de pagamento, que é um imposto, né? A DCTF, Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais, a DIF, né? Para as igrejas que fazem retenção na fonte de prebenda pastoral, de salário de funcionários, o RAS, que é anual, a CEFIP, que é mensal, e o E-Social, né? O CEFIP está sendo substituído pelo E-Social e a RAS também será substituído pelo E-Social, mas ainda são obrigações acessórias, né? Agora, são várias delas, né, que têm prazos mensais, algumas mensais, outras bimestrais e outras anuais. É muita coisa. Será que é por isso que muitos campos missionários estão desestimulados a se emanciparem? Porque a quantidade de coisa que tem que se submeter. Realmente as exigências são... Mas, assim, você tendo um contador que faça isso para você, por isso que precisa ser o contador, né? Porque o especialista é o profissional que trabalha, que tem conhecimento para deixar tudo em dia. O que é importante o tesoureiro acompanhar é se a contabilidade, se o serviço está sendo feito. Exato. E aí ele olhar esse movimento, ele ter ciência disso, porque a gestão é dele. Ele tem um prestador de serviço, é isso que eu falei na minha apresentação, né? Ele tem alguém que presta serviço para ele. Mas o responsável no final, é claro que junto com o contador né, ele perante a igreja, né? Então é importante ele acompanhar se tudo isso está sendo feito. Uma sugestão, eu sei que vai ter igrejas campos missionários que não têm condições de pagar um contador, né? E às vezes não tem alguém na própria igreja que seja contador que possa ajudar a igreja nesse sentido. Agora, se tiver essa dificuldade, uma pessoa jurídica organizada que não tenha condições de arcar com essas despesas de prestação de serviços de contabilidade, a minha sugestão é que procure a associação, procure a associação, o pastor responsável, os presidentes da associação, para que possa auxiliar e ajudar, né? E como pode ser orientada a não deixar que essas obrigações acessórias sejam cumpridas e tenha o seu CNPJ cancelado,
como já aconteceu com algumas igrejas, inclusive, que já teve seu CNPJ inapta, e foram bloqueadas todas as contas da igreja. Então, assim, é uma situação difícil. Então, procure ajuda, procure associação, não deixe que se chegue a esse ponto, né? Joia. Muito feliz de ver a disposição de tanta gente para aprender, muito feliz de ver que ganha o reino de Deus. Eu quero aqui liberar uma palavra de bênção para a vida de tantos tesoureiros, de tantos irmãos preocupados de servir bem a igreja. Deus abençoe suas vidas. Só quem é pastor sabe como é importante o papel de vocês aí, como vocês são importantes nesse processo administrativo da igreja. Deus abençoe os irmãos que têm doado aí do seu tempo, da sua vida para melhor servir a Deus através aí dessa instrumentalidade que vocês estão sendo aí, cuidando das finanças da igreja. Deus abençoe a todos. Aqui meu voto aqui de louvor pela vida de vocês, viu, meus irmãos? Eu queria fazer uma pergunta, começar por ela, e aí fica à vontade aí o Tércio, o Marquinho. A gente sabe que dízimos e ofertas não é a única fonte de receita, né? E também a igreja não é a única que tem um livro caixa dentro da igreja. Nós temos bazar, temos cantina, temos as uniões, né? São dinheiro que entra, né? Há uma movimentação, e eu lembro há muito tempo o período do Caixa 2 dentro da igreja. Enfim, como melhor proceder, né, com tanta gente mexendo com o dinheiro dentro da igreja, fora de dízimos e ofertas, fazendo essa movimentação toda. Isso precisa necessariamente passar pela contabilidade da igreja, ou pode ser feito uma coisa à parte? Isso é perigoso, não é perigoso? Isso é legal, não é legal? Eu queria que vocês nos ajudassem, por favor. Eu posso falar sobre isso, né? Esse é um tema que eu já abordei uma vez, e é importante que toda movimentação financeira, né, e que tenha também documentos, né, da igreja, passe pela a contabilidade da igreja, né, justamente para evitar esse termo que o pastor Vinícius usou, que é o Caixa 2. Né? Os departamentos, eles têm sua estrutura, né? Dentro da denominação nós temos essa estrutura de departamento, e os departamentos têm os seus tesoureiros, inclusive, né? E aí, durante o mês, eles devem fazer aí o controle, né, das entradas e saídas, e isso ser enviado para o tesoureiro para poder fazer os registros na igreja. Isso é importante, né? Isso é uma falha que a maioria boa parte, né, não digo a maioria, mas boa parte comete. Né? E também movimentação de cantina, por exemplo. Né? É importante fazer esses registros, né? E ter lá. Normalmente você tem alguém responsável pela cantina, um departamento responsável. Se é o departamento, vai entrar no caixa do departamento. Né? Se a cantina é do patrimônio, vai entrar no caixa do patrimônio da igreja, mas tem que ter um dono. Né? Não pode. Né? Alguém está ali responsável pela cantina da igreja. A organização nos leva a ter isso. Né? Então, assim, toda essa movimentação é importante que tenha o devido registro, e aí pode ser, né? Tanto pode ser feito direto no livro da igreja, né? E aí ter lá os valores dos departamentos, né? Ou pode ser controlado pelo departamento, que é o mais comum, né? Eu acho também que é o mais fácil, mas esses departamentos precisam ter lá um prazo, né? Ou seja, todo dia 10 do mês seguinte tem que entregar. Isso acontece na união de igreja, né? Todo dia 10 do mês seguinte você tem que entregar esses relatórios para poder mandar para a contabilidade para fazer os devidos registros também dos departamentos. Né? Então, assim, a resposta é sim, tem que ter o registro, o correto é ter o registro na contabilidade da igreja de toda essa movimentação financeira que envolve a igreja, seja departamento de jovens, adolescentes, homens, mulheres, né, ou outro departamento de música, né, ele precisa ter essa estrutura e precisa ter essa disciplina de enviar os documentos para a contabilização. E a regra vale em relação também
nota fiscal, recibo né? Inclusive, isso tem que ser passado para a igreja para ser repassado para o contador? Isso, exatamente. Né? E para o Conselho Fiscal também. Assim, uma igreja organizada, irmão, eu posso falar, porque, graças a Deus, a igreja que eu pastoreei é uma igreja muito organizada, né? Todos os livros passavam pelo Conselho Fiscal, todos eles eram remetidos para a contabilidade, né? Todo o movimento. Né? Essa é a forma correta, transparente de se ter e até de evitar problemas, porque você pode ter algum tipo de desvio quando não se tem controle. Né? Quando você não tem controle, você facilita, né, os desvios, né, os problemas. Então, assim, eu entendo que assim, eleger uma nova diretoria, é importante que o tesoureiro da igreja, a administração da igreja, reúna esses tesoureiros e informe, olha, é dessa forma que as coisas acontecem, precisa de alguma ajuda para fazer os relatórios, coloca à disposição, dá as ferramentas necessárias, porque também, às vezes, falta isso, né? Há cobrança, mas não há também a orientação. Então, assim, você reúne, dá orientação, e aí tem que cobrar, né? Porque isso também precisa acontecer. Né? Se você não cobra, as pessoas não vão entregar. Né? Mas tem que ter, e essa é uma das funções do tesoureiro, né? De fazer com que essa coisa funcione e que possa chegar ali para o Tércio na contabilidade para poder fazer os devidos registros e aí, consequentemente, trazer para as igrejas o devido relatório lá com toda a movimentação que a igreja tem, toda a sua estrutura. Ótimo, muito bom. Vamos lá, então. Vamos às perguntas que foram enviadas aqui no grupo do WhatsApp. Pode ler a primeira, Grazi? Da Denise Oliveira? Ou quer que eu já leia? Microfone fechado. Pode ler? Posso. Então, a Denise Foi perguntou... falado... Pois não. Denise Oliveira. Foi falado sobre o salário, sobre o relatório patrimonial. Mas essa não é uma atribuição do tesoureiro, certo? Olha, no meu entendimento, sim, né? Porque o tesoureiro é responsável por essa gestão, mas você pode atribuir isso também à diretoria do patrimônio. A diretoria do patrimônio tem um tesoureiro, né? Aí vai depender da estrutura da igreja, né? Na maioria delas, isso cabe ao tesoureiro, mas dependendo da estrutura, pode ser atribuído a outra pessoa, né? Ou a outro setor, né? O presidente de patrimônio, por exemplo. Né? Depende da estrutura da igreja, né? Vai depender da estrutura da igreja. Mas, normalmente, essa atribuição é ligada ao tesoureiro. Tá? Ela está ligada ao tesoureiro. Mas, numa estrutura, pode ter uma estrutura diferente e aí ter também pessoas mesmo diferentes porque o responsáveis. diretor de patrimônio não é... O presidente de patrimônio não é um diretor, né, da igreja. Depende da igreja, né? Por exemplo, no caso da igreja que eu pastoreei, por exemplo, o departamento de patrimônio, ele era responsável pela administração da igreja. E, inclusive, o presidente não era o pastor, e eu fazia questão de não ser o presidente, né? No meu caso, né? Porque assim, eu tinha uma equipe que administrava e administrava muito bem, e o presidente do departamento de patrimônio eleito pela igreja, ele que era responsável, junto com a diretoria, né, e aí o tesoureiro também, por essas questões, né, da administração, assinatura de contrato. Eu, por exemplo, não assinava nada, não assinava contrato, não assinava nada. Né, mesmo sabendo que, assim, legalmente, né, civilmente, eu respondo como pastor da igreja também, né, independente de estar lá no estatuto da igreja. Né? Mas depende dessa estrutura definida pela igreja. Tá? Mas o comum é o pastor ser o presidente, é uma estrutura comum, e aí você tem um diretor de patrimônio, que normalmente é nomeado, que cuida, aí tem que definir as atribuições dele. Né? Mas, assim, eu entendo que essa questão do controle do patrimônio, no sentido dos bens, ela está sempre ligada ao tesoureiro, à gestão do tesoureiro. Depende do estatuto, né? Então, do que está no estatuto da igreja, né? Exatamente. Né?
Aqui na nossa também o vice-presidente que assina tudo. O pastor também aqui não assina. O Christopher Lustosa perguntou ele comentou dizendo que gosta de trabalhar com gráficos no Excel para demonstrar o rendimento e as perdas do mês, ano. Tem algum problema de usar esse recurso, prestação de contas? Não, é até bom, né? Se ele usa gráficos para fazer a demonstração, né? É importante que ele tenha a demonstração lá, que todos possam entender, né? E os gráficos ajudam a ilustrar, né, os resultados, né? Então, se ele tem essa condição, esse conhecimento, é muito bacana, até parabéns por isso. Graças. A Dilma, ela pergunta se os bens a serem catalogados são os móveis e imóveis. Também, né? Também, né? Você pode ter um veículo, né? Você pode ter os instrumentos lá do departamento de música, né? Você tem móveis, né? Cadeiras, mesas, né? Eu, particularmente, né? Dependendo do volume, né? Eu defino um valor para fazer os registros dos bens patrimoniais, né? E às vezes não entra, por exemplo, cadeira, mesa, né? Eu faço controle de valores acima de R$ 1.000, por exemplo, mas isso tem que ser uma definição da instituição, não pode ser uma definição do tesoureiro. A gente não quer contar. Tem instituições grandes que você vai ter milhares de mesas e cadeiras. Vale a pena você controlar isso, né? Não vale a pena, né? Mas numa instituição menor é importante, né, que você por sala coloque lá, né? Tem uma mesa, né, em L, né, com 2 gavetas, né? Tem uma cadeira, né? Então, o controle patrimonial é justamente esse, né? E que pode ter também o controle dos imóveis, né? E aí você tem terreno, você tem o prédio da igreja, né? Isso tudo faz parte do controle e aí está dividido ali por classe até, né? O contador vai poder ajudar bastante nisso, né, Tercinho? Uhum. Por falar em contador, tem uma pergunta muito boa aqui do pastor Jones. A igreja na qual estou pastoreando, ele descobriu que o CNPJ está inativo desde 81. Qual o procedimento junto à Receita Federal? Aí, evidentemente, a pergunta principal dele aqui: vamos pagar multa? Isso aí isso daí é a pergunta para o O Tércio e pro para o Enio. Não sei se o Enio também é da área dele, da alçada dele. Está fechado, o Tércio? Eu posso orar por ele. O microfone está fechado, Tércio. Não, Tércio, está fechado. Aí, agora sim. Isso. Olha, tem que analisar, tem que fazer uma consulta do CNPJ na Receita Federal e verificar se está inativo e não se faz nada contabilmente desde 1981, esse CNPJ já foi cancelado, né? E aí, nesse caso, talvez tivesse que solicitar à Receita Federal verificar através dos registros de estatuto registrado em cartório, ata de eleição do presidente e da diretoria registrada em cartório e solicitar à Receita Federal através de um processo eletrônico o cadastramento de um novo CNPJ. Se estiver inapto, né, aí vai ter que solicitar a regularização das obrigações acessórias, estando em dia, e ela volta a estar ativa, né? Provavelmente, a partir do momento que você entrega uma obrigação acessória fora do prazo, vai gerar multa, né? Então, tem que analisar aí direito o CNPJ, se está ativo, se está inapto, suspenso ou cancelado. Se estiver suspenso, tem como regularizar. Inapto, tem como regularizar. Agora, cancelado, não.
cancelado, tem que solicitar a Receita Federal Segundo ele, está ou o inativo. CNPJ. Eu não sei se a palavra que ele colocou inativo é de fato inativo ou enfim. Tem que verificar, às vezes está suspenso, inapto, né? A inaptidão é por omissão de obrigações acessórias. E aí você tem que regularizar para tornar o CNPJ ativo novamente, tem que regularizar as obrigações acessórias, vai gerar multa, infelizmente, por entrega de declarações fora do prazo, e regulariza o CNPJ. Agora, se não fez nada, desde 81 que ele falou, não, 81? Isso. Se não, realmente, se nem nesse momento, nesse período, não teve contador que tivesse entregue alguma declaração, alguma obrigação acessória em momento nenhum, provavelmente o CNPJ já foi cancelado. Joia. Mas aí tem que analisar. Ok, A Tony. Se tiver alguma dúvida a próxima mais, você completa. pergunta é da Dilma. Pastor Tércio, presbítero, né? Presbítero Tércio. Esse ano ficamos sem contador por questões financeiras. Podemos juntar toda a documentação deste ano e pagar um contador só para esse ano, para imposto de renda de abril de 2023? Olha, pode sim, não há problema nenhum. Eu já regularizei situações de igrejas que não são meus clientes, por exemplo, né? Não costumam ser clientes que não são igrejas que são meus clientes, mas eventualmente, dependendo da situação, a gente ajuda, né? Já aconteceu casos aqui que eu simplesmente regularizei a situação da igreja, né? E a igreja não passou a ser cliente do escritório, né? Mas a questão da igreja estar sem contador, a minha preocupação maior é com as obrigações acessórias, eu não digo nem a contabilidade em si, propriamente dita, né? Porque se você não cumpre com as suas obrigações acessórias principais, já fica difícil, porque você tem algumas obrigações acessórias que não há necessidade de você estar com a contabilidade, a escrituração contábil feita, mas pelo fato de você deixar de entregar, você já está em situação irregular, como, por exemplo, DCTF. A DCTF é uma obrigação, dependendo da igreja, ela tem que ser entregue mensalmente. E vai gerando dívida, né? Exatamente. Então, e eu não preciso estar com a contabilidade em dia para fazer a entrega dessas obrigações acessórias. O contador pode perfeitamente entregar essas obrigações acessórias, mesmo que não tenha contabilidade escriturada naquele ano, não tenha lançado escrituração contábil. Então, às vezes, tem algumas igrejas que se colocam numa situação dessa, né? E falam assim, eu não estou conseguindo organizar minha contabilidade, minha escrituração contábil, e aí deixa tudo para lá. Mas o fato de você não conseguir organizar a escrituração contábil, colocar em dia a parte da tesouraria em relação à parte contábil, e deixar de entregar algumas obrigações acessórias é outra coisa. Procura estar em dia com as obrigações acessórias. É óbvio que tem algumas obrigações acessórias que necessariamente você vai ter que estar ligado à contabilidade. Mas, por exemplo, as situações que acontecem aqui no escritório, a gente entrega uma declaração para estar em dia com a obrigação e depois nós retificamos entregando eventuais declarações que precisam de uma informação contábil, né? De escriturar os documentos. Às vezes a igreja não consegue tempo hábil para isso, né? Mas mais importante do que a contabilidade, a escrituração contábil em dia, é estar com as obrigações acessórias em dia, né? Que algumas, inclusive, não está relacionada à parte de documentos contábeis, literalmente, né? Isso é importante, né? Ok. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Heloísa Helena que ela pudesse reformular a pergunta dela, se ainda não foi respondida, porque eu não estou compreendendo aqui. Tá bom, minha irmã? A Sandra Oliveira.
Pergunta: estamos à frente de um campo missionário em Londrina. Como abrir uma conta para a igreja se não tem CNPJ? No caso de campo missionário, não está dentro disso, né? Campo missionário não tem CNPJ. O É campo como missionário, congregação também, né? A congregação também não tem CNPJ. exatamente. O campo missionário ele está subordinado ao DEM, né? Então eles vão ter que conversar com o DEM para ver qual a melhor forma de tratar isso, né? Só eu recomendo entrar em contato com o DEM, vai acabar, né, chegando para mim, a gente resolve isso sem problema. Eu como pastor que fui de campo missionário hoje igreja, essa parte contábil ficava mesmo só o nosso livro caixa interno mantendo, aí a gente prestava conta, mandava para a associação ou mandava para a igreja tutora, né? Só após que emancipamos que a gente teve que ter essa preocupação toda de contador. A pergunta da irmã Heloísa Helena, pelo que eu entendi aqui, é se no lançamento da nota fiscal ou do cupom fiscal, se tem que registrar os dados de onde a gente comprou, quais os itens que foram comprados ou pagos, se tem que escriturar isso detalhadamente. Olha, não precisa chegar a esse nível de detalhe, mas é bom, assim, na questão do registro do caixa, depois quem vai olhar isso no futuro entenda o que foi comprado, né? Então, você pode botar o nome do fornecedor, o número da nota, né? E assim, foi um lanche, foi um almoço, né? Foi compra de material de escritório, né? Você não precisa detalhar que foi tantos cadernos, tantos lápis, mas o que foi, né, um resumo daquilo que foi o material comprado. Aqui Joia. na nossa igreja, o que a gente faz? A gente coloca o número da nota com a instituição e lá atrás da nota, quando a pessoa for verificar, a gente, bombom foi feito para quê? Atrás da nota está escrito ação com crianças e Isso. tal. Ótimo, ótima lembrança, Grazi. Assim, eu também recomendo que faça isso, né? Que no verso da nota coloque o objetivo, né, da compra, né, qual foi o evento, né, qual o destino daquilo, né, quem foi o responsável. Esses detalhes é importante para posteriormente o próprio Conselho Fiscal entender melhor o que aconteceu ali, né? E até para a contabilidade lá, para quando for feito o lançamento, ter uma descrição correta do entendimento correto do que aconteceu. O Germano pergunta, quando a prebenda pastoral é uma ajuda de custo, tem que recolher algum imposto? Tercinho, você quer responder essa? Eu posso responder também. Você complementa aí se eu deixar Isso. de... Bom, todo o valor que a igreja despende com o pastor da igreja, o missionário, o pastor responsável pela igreja, na parte espiritual da igreja, ela é considerada prebenda, né? Seja ajuda de custo, seja um valor para pagar um plano de saúde, é rendimento, é considerado na Receita Federal como rendimentos, né? Então, assim, a gente costuma, às vezes, até fazer uma distinção entre valor de salário e valor que é pago para pagamento do plano de saúde, né? A gente pode fazer essa descrição mesmo. Ó, salário é X, plano de saúde, INPS, é casa pastoral, uma ajuda de custo para combustível. Mas, para a Receita Federal, no que se refere a ministro religioso, tudo ali é rendimento, né? Tudo é rendimento. Deveria, dependendo dos valores, ser recolhido, inclusive ter imposto de renda retido da fonte. Basicamente, é informado como rendimento, né, para a Receita Federal, né? E, dependendo da tabela do imposto de renda, ter retido na fonte ou não. Se a igreja for uma igreja, pessoa jurídica, organizada, com CNPJ, né? Inclusive, assim, às vezes as pessoas confundem isso, né? O recolhimento desse imposto é obrigação da igreja. A igreja Sim, fez o pagamento da prebenda e reteve o imposto conforme a tabela, né? Aí pagou o pastor, né, o saldo, né, o valor da prebenda menos o imposto de renda.
Mas esse imposto de renda não pode ficar para a igreja, ela tem uma data para recolher isso para o fisco, né? Então, assim, isso é lei, isso é obrigatório, é uma obrigação que a igreja tem de recolher o imposto de renda. Então, principalmente aí na pergunta da irmã, né? Na prebenda, especificamente, tem, né, dependendo do valor, né, de acordo com a tabela do imposto de renda, tem retenção, né, e a igreja precisa fazer esse recolhimento do imposto de renda sobre a prebenda pastoral, né? Essa questão do benefício tem uma discussão, não? Assim, por exemplo, Olha, de plano de saúde, o de plano de saúde, o que eu ajuda de considero? custo para combustível, telefone. Um plano de saúde, normalmente, se o plano de saúde for da pessoa jurídica, né, é diferente de ser individual. O pastor tem o seu plano de saúde individual, pessoa física, e aí a igreja dá esse valor como ajuda para ele pagar o plano de saúde. Isso é considerado rendimento para a Receita Federal. Agora, se o plano de saúde é feito em nome da igreja, você pode fazer, aí ele não paga todo o valor, parte é descontado, um exemplo, né? Esse valor que é descontado, por exemplo, a igreja paga 50% do plano de saúde do pastor, mas está em nome da igreja. Então, você pode lançar lá o que ele paga, né, 50%, você descontar esse valor no contra-cheque, no recibo de prebenda, e ele poder lançar na declaração do imposto de renda pessoa física, né, como dedução do plano de saúde. Aí você pode lançar. Aí esse valor, obviamente, não é rendimento pago. Agora, outra parte, infelizmente, a Receita Federal até ajuda de custo, pelo regulamento do imposto de renda, também é considerado rendimento que vai gerar retidos na fonte, né? A gente costuma dizer o seguinte, pelo menos eu tenho orientado, porque o regulamento do imposto de renda, ele trata disso. Eu não estou com o artigo aqui propriamente dito, mas tem um rol exaustivo de formas de rendimentos que geram imposto de renda, né? Inclusive, ele fala lá sobre ajuda de custo, sobre ajuda de custo para combustível, enfim, qualquer outra situação. Porque é diferente do funcionário que trabalha para a empresa, que recebe para trabalhar, recebe aquela ajuda de custo de combustível, que é rendimento isento, então não caberia ali realmente tributar o imposto sobre aquilo. Mas fora disso, né, no caso de pastores, né, não estou falando de funcionário de igreja, não estou falando de pastores que têm aquela relação de sacerdócio, ministro religioso, sem vínculo empregatício com a igreja, né? Se tem vínculo empregatício, é outra história. Aí muda um pouco essa questão. Mas é discutível, né? É discutível. A gente tem aqui numa simples conversa aqui, parece que não vai resolver isso. O Germano, ele Não. levantou a mão. Pastor Germano, não sei se a resposta já atendeu, ou se o irmão gostaria de complementar, porque parece que não é tão simples assim, né? Já deixou claro aqui o TS e o Marquinhos. Pastor Germano, podemos seguir? Vamos lá então, Graça. A gente ainda tem bastante perguntas aqui. Eu queria ver se a gente pudesse dar uma resposta mais enxuta para a gente conseguir abranger todos. Nesses casos específicos, a gente até se coloca à disposição aí, né? Eu coloco à disposição o pastor Marcos para esses assuntos mais específicos, para depois a gente ajudar no privado. Tá bom? Aqui o Alberto, só para informar ele, aqui o pastor Marcos, rapidamente, qual é a função específica do Conselho Fiscal? Porque ele queria saber, assim, para distinguir, né, da tesouraria. O Conselho Fiscal tem a atribuição de acompanhar, né, para ver se
está sendo feito devidamente os controles financeiros, né, as notas da igreja, o movimento financeiro da igreja. E ele presta conta disso, o Conselho Fiscal, para a Assembleia da Igreja. Então, assim, o contador ele executa o trabalho, o tesoureiro é responsável pelo trabalho, e o Conselho Fiscal por fiscalizar o trabalho do tesoureiro e dar o parecer para a Assembleia. Olha, está sendo feito correto ou não está sendo feito correto. E aí vai ser aprovado ou não as contas pela igreja. A igreja pode até aprovar uma conta que o Conselho Fiscal diz, olha, não está sendo feito correto não. Mas no final a decisão é da igreja. Mas o conselho cabe dar o parecer sobre se está sendo feito correto ou não o trabalho da tesouraria da igreja. Joia. Heraldo Santana, notas fiscais de dias diferentes, porém do mesmo mês e do mesmo assunto, podem ser anexadas juntas ao fechamento do relatório? Pastor Heraldo, presbítero Heraldo. Pode repetir, Vinícius? Eu não... Notas fiscais de dias diferentes, porém do mesmo mês e do mesmo assunto. Aí subiu aqui, perdão. Podem ser anexadas juntas no fechamento do relatório? Não, se são dias diferentes, eu aconselho fazer o relatório por dia, né? A não ser se você está fazendo um relatório de reembolso de despesa. Aí você pode juntar várias despesas no mesmo relatório e pedir um reembolso. Aí o relatório do reembolso vai ser lançado no livro, né? Naquele dia que foi feito o reembolso. Mas se você está escriturando o livro, e aí tem uma despesa, você comprou um caderno, né, no dia 1º, e aí no dia 10 você comprou outro caderno e a outra nota, você tem que escriturar pelo documento fiscal, pela nota fiscal. Não pode juntar as duas e fazer um lançamento só. Vai, Grazi. Tá. Agora, eu não sei quem pode, não sei se seria o presbítero Enio sobre essa pergunta, mas rifas e sorteios é uma forma legal de receita para a igreja? Fala aí, pastor. Gostaria muito de ouvir os contadores. Ah! Eu acho que eu vou perder a oportunidade. Mas é ensaboado. Rifas e quê? E sorteio. Sorteios. Então faltou bingo. Me chamar de quermesse. E aí, pode ou não pode? Vai, pastor. É verdade. Aí, agora... Olha, eu vou dizer uma coisa, não vou falar sobre rifas e sorteios, tá? Mas existem receitas que são receitas ordinárias, que estão no estatuto da igreja, que são os dízimos, ofertas, doações, e existem as receitas extraordinárias. O que seriam essas receitas extraordinárias? E aí eu considero receitas extraordinárias são receitas que não são recebidas sistematicamente, né? Mas, por exemplo, o investimento. Você faz um investimento, tem lá juros de poupança, aplicação de renda fixa, isso daí são receitas extraordinárias. São receitas financeiras, mas não são receitas relacionadas à finalidade da igreja, né? Ao fim, objetivo fim da igreja. Então, por isso que são consideradas receitas extraordinárias ou até nem são consideradas receitas, dependendo da discussão. Cantina, receita de cantina, receita de bazar, receita de aplicações financeiras de investimento, não são relacionadas à finalidade da igreja, ao objetivo fim da igreja. O objetivo fim da igreja, essas receitas são dízimos e ofertas. São receitas consideradas extraordinárias, tem gente que dá outros nomes, né? Agora, receita de rifa, essas coisas, assim, eu vou dar não são receitas ordinárias da igreja. Agora, eu creio que isso, assim, eu acho que nós estamos falando aqui para várias igrejas, né, e no Brasil todo. Eu creio que isso você precisa conversar com o seu pastor, né, e aí a liderança da igreja definir se pode ou não. Eu tenho uma percepção minha
e aí é pessoal, não é uma orientação para vocês, por favor, né? Eu acho que isso tem que ser decidido na igreja, aí pelo pastor, se o pastor acha bom ou não, né? A liderança da igreja, isso pode fazer ou não, né? Mas, assim, eu acho que depende do objetivo, né? Se é um objetivo pessoal, né, eu acho que não deve ser feito, né? Mas, assim, se você está... eu lembro que em atividades o pessoal fazia um bolo e fazia um leilão do bolo, né? Acho interessante, assim, é uma forma de angariar fundo para missões, né, para um evento que vai ter, né, uma rifa. Recentemente eu vi uma rifa para comprar um terreno para o campo funcionário, né? Assim, o objetivo, né, o objetivo, eu particularmente, mas assim, volto a dizer, isso é uma decisão que você precisa tomar com a sua liderança, né? Você não pode ser assim, foi o pastor Marcos que me orientou, não sou seu pastor. O seu pastor é o pastor Luiz Felipe, que está ali, ó, até rindo de mim aqui para essa resposta. Né? Mas você precisa decidir isso com a sua liderança. Né? Mas eu entendo dessa forma. Né? Dependendo da motivação, do que se quer ser feito, eu acho que pode ser feito, sim. Né? A pessoa Beleza. não precisa dizer que foi o pastor Marcos que orientou, basta dizer que foi o secretário-geral da denominação que autorizou as igrejas a realizarem rifas. Né? Receitas extraordinárias. Ainda bem que eu tenho alguém para me defender como advogado. E o ensaboado sou eu na história. O pastor Luiz Felipe ele tem uma dúvida aqui, uma expressão que o pastor Marquinhos usou, a respeito lá do presidente de patrimônio. Se o pastor presidente pode ser presidente de patrimônio ou não. Ele ficou em dúvida com a sua fala. Não foi essa a pergunta. Segundo o novo Código Civil, o presidente da igreja não tem que ser o presidente do patrimônio, né? Porque ele falou que, inclusive, mudaram o estatuto, no estatuto dele, o nome da função presidente de patrimônio para secretário de patrimônio, justamente por isso. Porque, de acordo com o Código Civil, deveria ser o pastor da igreja, o presidente da igreja deveria ser o presidente do patrimônio. Isso existe? O presidente da administração da igreja, né? Porque assim, você pode usar o nome de patrimônio, você pode usar vários nomes aí, né? Mas aí se trata da administração da igreja, né? O doutor Enio pode, a questão legal, o doutor Enio pode explicar melhor do que eu, né? Então, assim, no final, o pastor é responsável, mesmo que na igreja lá não esteja escrito lá que o pastor é o presidente da administração, o pastor no final é responsável. Não é isso, doutor Enio? Ou vou deixar isso aí para o doutor Enio, porque essa é uma questão mais... É o assunto do doutor Enio, isso aí. Posso abrir só um parêntese aqui para não ferir não deixar o vácuo aqui na relação das perguntas, mas, e aí quando eu for começar realmente minha fala, que eu dou boa noite a vocês, viu? Mas, com relação a esse ponto, a questão, a terminologia, né? Diretor de patrimônio ou presidente de patrimônio é uma criação nossa, é uma criação da igreja, né? Na verdade, a igreja hoje, como pessoa jurídica, né? Ela tem uma diretoria e essa administração, né? Que aí vai fazer parte do estatuto, todos os elementos, você coloca lá a forma que quiser, e aí vamos explicar o porquê, mas o presidente do patrimônio, entre aspas, ele pode, inclusive, fazer parte da diretoria, como também pode não fazer. Ele pode ser um dos diretores, né? Como o pastor também pode abarcar essa função. Então, não haveria problema e não há uma regra, né, específica para isso. Depois aí eu explico o motivo. Né? Aí a gente entra no assunto. Ok, vamos lá. Você está com a próxima pergunta aí, Grazi? Estou. Da Fernanda, né? A gente... porque as outras já foram contempladas, né? Fernanda. É? Gostaria
de saber em Isso. relação ao e-social, por que precisamos pagar se somos isentos de impostos? Eu acho que isso daí está, inclusive, dentro daquela relação que o Técio, que o presbítero Técio vai mandar para a gente, né? Eu acho que a gente, porque Não, ela se quer a gente saber for por que falar tem de... que pagar se são isentos. Aí o porque- Tércio vai dizer por que tem que pagar. É porque a igreja não é isenta de todos os impostos. Bom, na verdade, a igreja tem imunidade, né? Agora, de qualquer imposto de qualquer de templos religiosos, né? Está lá na Constituição, artigo, se eu não me engano, 150, mais ou menos. E o que se trata do e-social é basicamente informações relacionadas à área trabalhista, né? Então, e o único imposto que a igreja paga é sobre a folha de pagamento, a folha de bruto do salário dos funcionários registrados em carteira assinada, que é 1% sobre a folha bruta da igreja, né? Então, é 1% que você paga de PIS, chamada PIS sobre folha de pagamento. E aí você precisa do e-social para as informações trabalhistas, né? E gera um DARF que é pago de 1%. O único imposto que não é sobre receita, né? É sobre o valor bruto da folha de pagamento, do salário dos funcionários, né? De carteira assinada. Então, o e-social é basicamente isso. O e-social não é um imposto, é um sistema de informações de salários, informações de INSS, cadastro do funcionário, cadastro do empregador, de fundo de garantia, uma série de informações que são geradas e são emitidas para o sistema do governo, que é chamado esse e-social, né? Joia. O e-social não é imposto. O pastor Jones, ele printou aqui, mandou lá no grupo de pastor, no grupo do curso de tesouraria, depois você pode até ver, Tércio, mostrando a situação cadastral inapta. Tá? Depois você dá uma conferida lá e puder orientar o pastor Jones. Grazi, a Joelma, você pode ver? Aqui, a igreja que ela frequenta não tem CNPJ, pois não tem a ata da fundação. Que procedimento devemos fazer? Não deve ser igreja ainda, né? Não, se não tem CNPJ, Se não tem CNPJ, provavelmente não é igreja. vai ter que fazer essa ata, né? Doutor N, que é melhor responder isso aí, né? Na hora é um assunto, eu dou um exemplo prático, inclusive. Ok. Pastor Vinícius, eu não sei Não. se o senhor viu a minha mensagem, porque a gente ainda tem algumas perguntas e a gente tem a fala do pastor Enio, que talvez pode ser contemplado algumas perguntas dessas. Então, eu sugiro que a gente suspenda por hora as perguntas para o presbítero Enio der a fala dele, porque aí a gente pode conseguir abarcar algumas dessas perguntas que estão aí. É bom também né? que o doutor N está acompanhando as perguntas no chat, no WhatsApp, aí ele pode também até ajudar a respondê-las. Pacífico, irmãos, vamos fazer assim? Aí depois a gente retoma, então, as perguntas aqui. Retoma não, a gente encerra, então, as perguntas de momento para a gente ter condição de responder todas, tá bom? Então, a gente pode até mudar a configuração, Grazi, lá do grupo WhatsApp, bota só os administradores de novo. Ok. E aí o doutor Enio ele vai ter liberdade para falar e a gente finaliza aqui todas as perguntas que aqui estão. Tem uma pessoa digitando, só esperar essa pessoa terminar de digitar, pronto, já foi. Aí você altera lá, então. A gente segue com as perguntas, tá? Só para a gente fechar todas as dúvidas aqui e depois o doutor Enio faz o fechamento. Estamos aonde? Estamos... acho que é o Lucas. A igreja reconhece imposto de renda da prebenda do pastor? Reconhece, não, recolhe, deve ser, né?
A igreja recolhe o imposto de renda da prebenda do pastor? É a pergunta do Lucas Rafael. Se estiver Sim. dentro da tabela, né, é assim, Uhum. o valor estiver dentro da tabela lá de retenção e recolhimento, a igreja tem que reter. Nós já respondemos essa até, né? A igreja Ok. tem que reter e recolher. Vamos lá. A próxima. Qual a melhor forma de enviar ao contador as receitas provenientes de dízimos? A pergunta do Guilherme. Qual? A melhor forma de enviar ao contador as receitas provenientes de dízimos. Deve ser dízimos e as demais outras receitas, né? Olha, tem igrejas que fazem um resumo, né, do somatório de todos os dízimos ali daquele mês e mandam o somatório do mês ou o somatório das entradas, por exemplo. Não tem entrada diariamente, né? Mas entrou no domingo, né? Então, aquele domingo ali, ó, somatório dos dízimos do domingo, dia tal. Somatório. Não é necessário você fazer o envio de todo do valor de todas as pessoas individualmente. Isso daí já fica uma questão para a tesouraria interna, né? Para a contabilidade, Não basta interessa, você né? enviar os controles do dia que recebeu do somatório. Aí pode enviar o documento através de informações, através de um relatório da tesouraria mesmo, dos valores ali arrecadados, né? Ou simplesmente confrontando com os depósitos, ou então simplesmente mandando, digitalizando, enviando para a contabilidade os documentos digitalizados. Joia. Rafaela Santana, somente o tesoureiro pode fazer o lançamento e fechamento de caixa? Tem a atribuição dele, né? Mas assim, pode ser definido de uma outra pessoa fazer isso, ele só supervisionar, né? Existe o primeiro e segundo tesoureiro, ele pode atribuir o segundo tesoureiro, ou até pedir para compor ele ter uma equipe na igreja, né, de voluntários que trabalhem com ele, e ele só supervisiona, só verifica se está tudo devidamente lançado antes de enviar para a contabilidade, né? Até porque existe, por exemplo, a gente faz aqui balancetes mensais, onde o tesoureiro assina, né, juntamente com o pastor presidente da igreja, ou simplesmente o contador e o tesoureiro. Agora, se não tem tesoureiro ou o tesoureiro não está na sua atividade plena, o segundo tesoureiro, né, e caso contrário, o pastor presidente assina, né, o fechamento ali, mesmo que outra pessoa na prática faça, né? Grazi, faz a próxima pergunta, Grazi, do Alberto. O Alberto, ele pergunta se no caso das notas fiscais que são de alimentos, na registrada da saída desses dinheiros, entraria como material para consumo, como, por exemplo, por um almoço beneficente? Seria registrado como bem patrimonial de consumo? E caso não, como seria o correto? Pode-se abrir uma conta de refeições. Tem igrejas que abrem como lanches e refeições, ou então, se for alguma coisa específica, né, você pode abrir uma conta lá no plano de contas da administração, da tesouraria, uma conta específica para aquela saída, né? Se for uma coisa que sistematicamente acontece, almoço do departamento um departamento qualquer da igreja, despesas para um almoço da União Feminina, isso aí não é problema assim, você pode abrir uma conta específica. A última pergunta, então, da Heloísa Helena. No caso de cantinas, bazar, nós colocamos a renda em ação social. Está correto? Não, se a destinação é para ação social, sim, né?
Se essa venda está sendo feita, né, para o departamento, para o setor, ou para uma ação de ação social, está correto. Te quero em minha vida mais